estilo Rami. Oferecimento Esser, construindo com valor. Sil, a melhor pastilha de freios do Brasil. Prime Fraction Club, o jeito inteligente de ter. Rede Pit Stop, a maior rede de autopeças e serviços automotivos do Brasil. Life18vezes.com, a maneira mais fácil de armazenar seus exames sem custo. Muito boa noite, mais um Estilo Rami começando. Muito obrigado a cada um de vocês aí em casa pelo prestígio e pela audiência. No programa de hoje nós vamos falar sobre saúde, um tema que interessa a todos nós. E para falar de saúde, ninguém melhor do que um dos mais consagrados médicos, especialista em cirurgia digestiva, professor da USP, ex-presidente do Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo, entre muitos outros adjetivos que eu podia usar, mas eu vou convidar ele e com ele a gente conversa melhor. Doutor, professor Raul Kutaidi. Tá bom, Raul? Entra, por favor. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Bom te ver. Por favor, toda vez que você vem aqui, você dá um banho de conhecimento de saúde e a gente adora. Mas, Raul, nós estamos num governo novo e eu sei que quando o Michel assumiu, Michel Temer, o nosso presidente, ele convidou você para ser ministro da Saúde e você declinou. O que houve? Bom, antes de mais nada, contente de estar aqui e dizer para você que eu sou um ardoroso defensor da saúde no país. Desde que lá atrás tive a chance de ser secretário de saúde de São Paulo, e eu fui aprendendo a gostar da coisa pública, paralelamente à minha vida de profissional como cirurgião de aparelho digestivo, vida universitária, eu viajo muito para congresso, fazer palestras, mas essa coisa do macro, que é o setor público, sempre teve espaço em mim, né? E quando o presidente Temer me convidou, fiquei através de um dos partidos, eu fiquei bastante honrado. A montagem do momento não era para eu poder. Ele sabe disso, disse a ele, eu estou disponível para colaborar no que puder, mas momento. Eu quero esgotar o tema um pouco da saúde pública. Você, como foi secretário da Saúde, foi presidente de um dos maiores hospitais do Brasil e da América Latina, filho do fundador do hospital do Sírio-Libanês. Quer dizer, você já tem o DNA da saúde no seu sangue. A saúde pública no Brasil tem uma solução e esta solução pode ser imediata? A saúde do país, veja, em 88 foi criada, com a nova Constituição, uma nova visão do setor público da saúde. Foi criado o Sistema Único de Saúde, que deu a chance de se atender àqueles desfavorecidos que não tinham direito a nada, não tinham condições de receber nada. Então, a Constituição diz que saúde é um direito do cidadão. Sim. E um dever do Estado. Que não cumpre o seu dever, desculpa. É difícil porque até agora a proposta tem sido o governo pagar todas as contas, o que está se mostrando absolutamente impossível, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então o SUS, embora como conceito seja espetacular, ele precisa passar por alguns reajustes estruturais. Mas eu te diria que a saúde pública tem alguns graves problemas. O financiamento é insuficiente. Então, por exemplo, no Brasil se gasta por ano, no setor público, menos de R$1.000 por cabeça ano. Nos Estados Unidos gastam $9 mil ano, né? E os outros países no meio do caminho. O financiamento é limitado. Agora, quem senta naquela cadeira do Ministério hoje, ou de Secretaria de Estado, é aquilo, e não dá para mexer, ainda mais no momento que nós estamos vivendo. Sim.
Então, aí existe o segundo ponto, que é o da gestão do sistema. O sistema tem que ser mais eficiente, o que não é, menos desperdício, o que acontece, menos espaço para corrupção, o que certamente acontece. Você precisa de uma boa liderança, sem dúvida, que precisa se refletir em todos os andares do sistema, mas também você precisa ter gente boa nos vários lugares, levando-se em conta que o setor público não paga bem. Então, grandes cabeças nem sempre concordam em participar do processo. Eu vou ter que chamar os anunciantes, mas eu quero dizer a você o seguinte, Raul, eu te conheço, sei do grande médico, do empenho que você tem, quer dizer, você estuda constantemente, quer dizer, já podia estar tirando o pé ao contrário, está sempre informado, sempre ao par, sempre palestrando o mundo afora, não só aqui no Brasil. Então, eu tenho a certeza, e você que está em casa também, há um desperdício de dinheiro, há corrupção, ou seja, o sistema todo, o mecanismo está ruim. E esse mecanismo precisa ser mudado e pode ser mudado. E no próximo bloco eu quero falar com você de saúde, especificamente de saúde. Você de casa, não saia daí, que nós voltamos rapidinho. Pensou em pastilhas de freio? Pensou o Sil, a melhor pastilhas de freio do Brasil. Para mais informações, acesse agora mesmo sil.com.br. Oi, Rami, tudo bem? Oi, Rami, mais uma vez aqui. Boa noite, Rami. Oi, Rami, grande abraço pra você. Oi, Gabo, tudo bem? Oi, Rami, saudade, beijo pra você. Fala aí, Rami, quanto tempo, hein? Oi, Rami, tudo bem? Fala, Rami, beleza, paz e amor, bip, bip, bip. Oi, Rami, tudo bem? Cheio de estilo, do estilo Rami. A Pedra Forte, há mais de 30 anos, faz incorporações e construções. Para mais informações, acesse agora mesmo pedraforte.com. Oi, Rami, há quanto tempo? Alô, meu grande amigo Rami. Oi, Rami. Oi, Rami. Oi, Rami, tudo bom? Se você precisa de peças e serviços automotivos para veículos leves e pesados, vá a uma loja Pit Stop. São mais de 1000 lojas pelo Brasil. Para mais informações, acesse agora mesmo pitstop.com.br. De volta com Estilo Rami, eu continuo tendo a alegria e o prazer de entrevistar o professor Dr. Raul Kutaid. E Raul, eu gostaria de saber de você o que mudou. Eu falei de você, das suas especialidades, do quanto você estuda, mas o que mudou da medicina do seu pai, dos meus médicos quando eu era menino, para a medicina de hoje? A relação paciente-médico mudou muito. Mudou porque hoje chamam o médico apenas de um leitor de exames e o médico do passado olhava o paciente e falava, você não está bem. O que mudou? Acho que mudar duas coisas. Uma que foi a incorporação de novas tecnologias, que nessas últimas poucas décadas revolucionaram a medicina. Sim. Porque a medicina avançou desde milhares de anos antes de Cristo até agora, não se compara o que aconteceu nas últimas décadas. Então você tem hoje como fazer diagnósticos melhores, acompanhamentos melhores, enfim, a ciência trabalhando a favor da saúde. Agora, dentro dessa nova estruturação da saúde, o que aconteceu é que os médicos passaram a ser pedaços de uma cadeia. Então, ou ele trabalha para o setor privado, em geral mal remunerado, ou ele trabalha para o setor público, mal remunerado, e a quantidade de pessoas que ele acaba vendo é superior àquela que o tempo permite. Então, existe uma dinâmica do sistema de saúde como um todo, isso não é só o Brasil, Sim. do sistema de saúde como um todo, tirar a chance das pessoas conversarem. E às vezes é conversando, Rami, olho no olho, que você começa a perceber algumas coisas da pessoa e que, conforme a especialidade, na minha isso influencia, te ajuda a tomar melhores decisões. E eu sempre percebo que também o consultório é um lugar onde às vezes as pessoas podem falar algumas coisas
que no dia a dia não é possível, mesmo com as pessoas próximas não é tão fácil, né? E o médico pode ser um interlocutor da alma também. E esse é o lado mais bonito, para mim, o mais gratificante do exercício da medicina. É poder criar uma relação pessoal que se desenvolve numa intensidade que depende dos dois lados. Ou seja, você ainda mistura o que é de moderno na tecnologia, mas com a sensibilidade do médico do passado, é isso? Eu sou um médico híbrido, altamente tecnológico e altamente antigo no que diz respeito à relação com meus pacientes. E isso deve ajudar muito, né? Porque você acaba entendendo, tem aquele sujeito, que se ele gostar do médico, você der o famoso efeito placebo, ele acredita tanto que ajuda, né? E quando ele não acredita, ele pode tomar uma medicação que é perfeita e atrapalha. Existe isso ou não? Não, existe. O efeito placebo ele é uma maneira de se estudar tudo que é novidade em medicamento. E é interessante porque você usa placebo em várias situações e muitas vezes os placebos também têm efeito, né? Água, positivos e negativos. Sim. Então, isso existe. Agora, a pessoa que tem qualquer coisa, ela também precisa ser parceira dela mesma para combater o que ela está vivendo como doença. Sim. E qualquer doença deixa a gente meio fragilizado. Mas você imagina, você vai num consultório, uma pessoa que, em geral, você não tem nenhuma relação, você tem que falar coisas de você, você tem que deixar o outro, conforme a área de atuação, encostar as mãos em você. É toda uma relação que requer cumplicidade, requer confiança. Claro. É um processo. E depois tem um outro negócio. Nós estamos vivendo também a época da medicina defensiva, né? O indivíduo pede um monte de exame para não ter erro de comer bola, entendeu? E isso é muita influência americana. Quando às vezes você pode ver um indivíduo e falar assim, olha, pode ser que seja isso. Vamos esperar até amanhã ver o que acontece. Mas aí precisa existir a relação que amanhã eu posso te ver e amanhã você pode também falar comigo, né? É todo um processo, Infelizmente, hoje, tendendo a ficar cada vez mais restrito. Eu já tive paciente que chegou no consultório com uma pilha assim de exames, tudo que você pode imaginar. E tinha uma dorzinha que passou em vários médicos, mais uma dezena de exames grandes, importantes, caros. Aí, quando eu examinei, a dor, qual que você tem? Essa dor. Isso aqui é um negocinho simples, é isso só. Né? Uma dor, tipo de hérnia, bobagem. Eu falei, você não precisa ter feito nenhum desses exames, cara. Mas é aquela coisa, faltou alguém ouvi-lo falar da doença e explicar a dor dele com detalhes, porque isso teria esclarecido melhor os profissionais que atenderam ele nesse meio. Qual o dano que os planos de saúde privados, claro, criaram para a saúde pública e para o próprio paciente? Não quero saber as benfeitorias, porque se eu pago e tenho. Eu quero saber o dano que esse sistema causou. Não, é que, veja, tudo tem que ser controlado, né? Os planos privados, eles têm que ter lucratividade, faz parte do business, são empresas. Fins lucrativos. Senão, elas também não sobrevivem. E existem amarras de todos os lados. Então, de repente, o médico dá um diagnóstico falso para poder operar o paciente. Ou o médico, às vezes, dá um negócio falso porque sabe que o convênio erroneamente não vai liberar e protege o paciente dele. E os planos, muitos querem gastar menos e põem um monte de barreiras para dificultar o atendimento, liberação de exames, né? Sim. Eu já tive algumas experiências pessoais não muito agradáveis. Uma vez eu estava já no centro cirúrgico para operar um paciente de urgência, aí alguém manda um recado para mim, eu nunca me interesso por isso, deixo os outros cuidar dessa parte burocrática, mas eu recebi um recado, olha, o convênio não liberou, viu? Não liberou a internação desse paciente. Eu falei, que estranho, né? Eu falei, liga lá, deixa eu ver o que é. Aí me atende uma médica e fala assim, não estamos liberando porque não tem indicação de cirurgia. Aí eu fiquei possesso, porque era uma coisa que eu tenho um reconhecimento nacional e internacional, não era
Entendeu? Ela sabia quem eu era e sabia... Eu falei, pera, desculpa, como não tem indicação? Aí ela falou, me conta a história, então, do paciente. Eu falei, não, eu me recuso a contar a história para você. Ela devia saber. Eu me recuso a contar, até porque eu já tinha perguntado para ela, era dermatologista. Eu me recuso. E mais, qualquer dano que você causar para esse paciente, eu vou entrar no Conselho Regional de Medicina contra você. Porque você não está sendo correta com ele. E fui operar. Depois de 30 segundos, veio um recado, que está tudo liberado, entendeu? Mas para quê? Se fosse num hospital menos qualificado, um médico talvez menos conhecido, o coitado do paciente ia arcar com um problema que não foi bem encaminhado pelos convênios. Nem todos fazem isso e sempre, mas de vez em quando acontece. Então, os abusos existem em todos os lados. O que ainda não se estabeleceu bem é aquela relação de confiança, uma relação de... Sabe as estradas, as pontes que tem um pequeno espaçozinho para quando tiver qualquer tremor de terra não cair? Isso tem que haver em todas as situações, inclusive aí. Raul, vou chamar os nossos anunciantes. A você de casa, novamente não saia daí, não mude de canal, porque nós voltamos rapidinho. Você está pensando em comprar um imóvel? Quem compra Esser. Acesse agora mesmo esser.com.br. Oi, Rami, boa noite. Oi, Rami. Oi, Rami. Oi, Rami, um abração, prazer estar aí com você. Fala, Rami, tudo bem? Aqui é o Felipe Massa. Oi, Rami, prazer estar falando com você. Prime Fraction Club, o jeito inteligente de ter. Acesse agora mesmo primefractionclub.com.br. Lá você vai obter todas as informações do jeito mais simples de ter o seu avião, o seu helicóptero, o seu barco, enfim, o seu brinquedo predileto. Oi, Rami, tudo bem? Oi, Rami. Rami, tudo bem? Tudo bem, Rami? Como vai? Um grande beijo, um grande abraço. Rami, como é que tá? Tudo bem, meu querido? Boa noite, Rami. Oi, Rami. Um prazer estar aqui falando com vocês. Estilo Rami, um beijo pra vocês. Bem-vindos ao meu trio sempre. Beijo carinhoso na Bahia e na Baiana. Oi, Rami, tudo bem? Oi, Rami. Oi, Rami. Oi, Rami, um abraço. Tô com saudade de você. Oi, Rami, tudo bem com você? Oi, Rami. Oi, Rami. É um prazer. Oi, Rami, tudo bem? Boa noite, Rami. Oi, Rami. Oi, Rami. Oi, Rami, tudo bem? Oi, pessoal do estilo Rami. Oi, Rami. Fala aí, Rami, beleza? Oi, Rami. Oi, Rami, tudo bem? Para você que gosta de cuidar da sua saúde, agora você tem o life18vezes.com, um lugar único para você armazenar todos os seus exames, de qualquer ordem, seja um cateterismo, seja um ultrassom, seja uma ressonância magnética, um raio-x, os seus exames de laboratórios, todos num único lugar. Você armazena tudo no live18vezes.com sem custo algum, com a vantagem de você ter acesso pelo seu celular, aqui mesmo, trilingue. Ou seja, você está viajando fora do Brasil, já tem inglês, já tem espanhol. Num caso de emergência, você não precisa sair correndo para saber o que você fez na sua vida. Qual foi a medicação que você tomou, qual a vacina que você tomou, tudo no live18vezes.com. Acesse agora mesmo. Armazene os seus exames num único lugar. Você não precisa ter login e senha de um hospital, login e senha de um laboratório. Tudo no live18vezes.com. Eu recomendo, é a melhor forma, a forma preventiva de você cuidar da sua saúde. Mais uma vez, live18vezes.com. De volta com Estilo Rami, eu continuo tendo a honra e o prazer de entrevistar um dos mais consagrados cirurgiões especializados em cirurgia digestiva, o professor Dr. Raul Kutaid, meu amigo. Raul, você faz cirurgia gástrica, muitas vezes com câncer. Quer dizer, o paciente vem, além de debilitado da própria patologia, debilitado psicologicamente. E você falou, olha, o trato com o paciente é uma coisa muito delicada. Como você trata isso e no que a medicina avançou especificamente nesta área? Acho que existem... São duas perguntas distintas. Sim. Existe primeiro a coisa de
conversar sobre a doença em si com o paciente e os familiares. No passado, falava a palavra câncer, isso era visto quase como uma doença contagiosa, tem que estar longe, era vexaminosa para quem tivesse. Sim, já estava morto praticamente. Né? E a sensação de que câncer é igual à morte, que não é verdade. Diz-se passagem, hoje você pode curar cerca de 60% de todos os casos de câncer de uma maneira geral. Número expressivo. Muito, muito. E essa cultura foi mudando, foi mudando. E eu acho que nós tivemos algumas figuras que foram emblemáticas nessa mudança. Sim. A primeira delas, para mim, foi o Mário Covas, que teve um tumor. Não vou falar nada que ninguém saiba, porque tudo saiu na imprensa, mas ele teve um tumor de bexiga, voltou, aí me chamaram para operá-lo e eu pude reoperá-lo, porque pegou a parte digestiva. E aí ele aquele assédio em cima dele, porque isso foi no ano 2000, ele era um potencial candidato à presidência e era um indivíduo desses que falava o que vinha na cabeça, né? Aí, numa das entrevistas coletivas que ele deu uma no hospital, foi no Incor, essa cirurgia, ele deu uma entrevista coletiva, ainda internado, e chorou durante a entrevista. Falou do que ele tinha e do medo que ele tinha de conviver com o que estava acontecendo. Isso sensibilizou muita gente. E aí as coisas começaram também a ser vistas de uma forma diferente pela população. E quem arrebentou para valer com a história foi o Zé Alencar, que saía do hospital, ele se vestia, punha terno, gravata, e eu falava para ele: você precisa ir para casa agora descansar. Só um minutinho, vou parar aqui na frente, só dar uma... Aí ele fazia a transmissão para os repórteres, estava todo mundo lá na frente, transmitia tudo o que tinha acontecido com ele, o que ele achava e não sei o quê. Então ele ajudou a desmistificar. Várias vezes andando com ele no corredor, no hospital, né? Porque o Zé Alencar muitas vezes. Mas sempre chegava alguém e falava assim: presidente, a sua força me dá força para o meu caso. É um negócio bonito. Sim. Então, houve uma certa desmistificação. Mas ainda tem gente que chega no consultório e fala assim: olha, não conta para minha mãe, para meu pai, para minha irmã, que ela tem câncer, que ela não vai aguentar. Aí eu falo o seguinte: olha, a coisa mais importante é a lealdade na relação. Se eu mentir e ela perceber que eu menti, ela nunca mais vai acreditar em mim. Isso vai deixá-la sem confiança no que vem, no que será dito daqui para frente. Se ela perceber que vocês, família, mentiram, ela perdeu os alicerces afetivos. Então ninguém pode mentir. A outra pergunta... O que avançou? O que de novo? O que aconteceu? Então, com essa incorporação de novas tecnologias, você consegue fazer diagnósticos mais precisos. Eu sou da época ainda que a gente abria a barriga para ver o que está acontecendo. Hoje eu tenho uma tomografia, uma ressonância, como é que é? Laparotomia exploratória. Isso, marcar no centro cirúrgico laparotomia exploradora é uma raridade. Hoje em dia. Né? Porque você já tem a ideia do que está acontecendo lá dentro com os exames de imagens e que se aprimoram. Hoje você... Por exemplo, o paciente tem câncer, você consegue fazer um perfil molecular e definir a porcentagem de chance desse tumor voltar, é tanto por cento baseado nisso. Então, nós estamos mudando muito o perfil do que fazer com as pessoas, até para definir qual que é o melhor tratamento, ou o conjunto de tratamentos. Então, a coisa é realmente emocionante. A cada 10 anos parece que muda tudo, né? O câncer não tem cura, mas existem cânceres que são tratáveis, quer dizer, você vai mantendo, quer dizer, não resolve, é isso? Isso. Então, no passado, a ideia assim é, ou você cura ou você está morto. Sim. E hoje, existem maneiras de administrar a doença. Então, tem pacientes que têm tumores até avançados e que você vai segurando por 3, 4, 7, 8 anos, entendeu? 15 anos, dependendo da doença. Sim. Então a gente hoje usa muito também o termo administrar a doença, que é uma realidade. É como diabetes.
Você tem que administrar a doença com mais ou menos facilidade. E o diabetes pode matar? Claro, as complicações também podem matar lá na frente. Então tem prazo de validade às vezes. E é isso que mudou muito, entendeu? E isso com certeza melhora o diagnóstico, o que faz com que vocês tenham a possibilidade de tratá-lo com mais eficácia, é isso? E as pessoas aprendem a enfrentar seus problemas e fazem isso muito melhor quando elas entendem o que está acontecendo com elas. E isso independe do nível socioeconômico, cultural. Então, quer dizer, aliás, eu acho que a própria comunicação que você falou, quando o Mário Quadros falou, quando o Zé Alencar falou, tudo isso ajuda para que as pessoas, eventualmente, quando venham a ter essas patologias, elas encarem de uma forma mais positiva e melhor. Sim. Eu acho que E hoje, não esqueça, num troço, existe o Dr. Google. E seus parentes. Todo mundo já nasce lá. Todo mundo chega hoje já sabendo alguma coisa. E o mais engraçado é que a maioria finge que não sabe nada, né? É que é só escutar para ver. Até que dá uma escorregadinha, eu falei, você já foi ver, né? Bom, doutor, é comum, é divertido, porque a conversa é franca. Né? Raul, você me dá licença que eu vou chamar o show de uma querida e talentosa cantora, nossa amiga, a querida Fortuna, que vai fazer o seu show no próximo sábado e domingo agora, dia 3 e 4, no Sesc Vila Mariana. Eu recomendo porque a Fortuna é uma pessoa especial, de um talento único. E eu tive o prazer de conversar com o professor Dr. Raul Kutaide, especialista em cirurgia digestiva. E eu quero que, como sempre, você volte mais vezes aqui e nos traga essas informações tão relevantes, né? A saúde de todos nós. Muitíssimo obrigado, Raul. Bater papo com você aqui é uma delícia. Obrigado. E a você de casa, como sempre, muito, mas muito obrigado pela companhia, pela audiência. O Estilo Rami volta domingo que vem, aqui na TV Gazeta, às 11h30 da noite. Eu desejo que todos tenham uma excelente semana, um super beijo e até lá. Tchau, muito obrigado. Tchau. Estilo Rami. Oferecimento Esser, construindo com valor. Sil, a melhor pastilha de freios do Brasil. Prime Fraction Club, o jeito inteligente de ter. Rede Pit Stop, a maior rede de autopeças e serviços automotivos do Brasil. Life18vezes.com, a maneira mais fácil de armazenar seus exames sem custo.